Fala pessoal do All Carros, a gente está aqui num dia bem especial hoje com um Porsche 911 GT3 RS, que atualmente é o suprassumo da marca que você pode comprar, no caso a partir de meros R$ 1.920.000, que no caso dessa unidade aqui que está equipada com o pacote Weissach, que é aquele pacote com alívio de peso, com peças ainda mais arrojadas, que custa 280 mil adicionais, esse carro vai para 2.200.000. Nisso ele é mais caro inclusive do que o Porsche 911 Turbo S Cabrio, que é o segundo colocado na lista, acelera mais do que esse, mas aqui a gente tem foco mesmo em tempos de volta, em experiência de carro de corrida e podendo rodar nas ruas, é o que vocês vão ver agora. Bora lá? Começando aqui pelo visual, a gente pode ver que ele é um carro realmente bem baixo, né? Eu que meço 1,72, ele está aqui mais ou menos na altura do meu cotovelo, um pouco acima só. Então isso mostra como o carro ele vai entregar para você uma posição de dirigir bem baixa, bem centrada, tudo é posicionado bem baixo, passa tudo muito rente ao solo, isso para otimizar ali a questão do equilíbrio do carro nas curvas, né? Mas quando a gente começa a mostrar aqui a parte do visual, a gente nota que como ele é equipado com o pacote Weissach, que a gente antecipou, ele tem elementos aqui no exterior de fibra de carbono. Todo o GT3 RS, apesar de não vir com o pacote Weissach, não tem logotipo, então é um adesivo aqui para alívio de peso. É um carro que a marca pensa realmente no máximo de alívio de peso possível, cada coisinha ali conta, cada grama vai se somando e vai ajudando ali na questão do desempenho, da performance, né? A gente tem aqui saídas de ar quente, inclusive quando a gente está lá dentro dirigindo, a gente vê aquela onda de calor subindo aqui, isso ajuda muito na questão do resfriamento, o que é muito necessário, né? O motor está lá atrás, é muito confinado, e a gente tem aqui a parte de radiador, com a troca ali de calor frente e trás aqui no carro, e isso aqui é importante para quando você bate o ar frio aqui, você ter a refrigeração adequada. E ainda que o GT3 RS seja baseado no GT3, ele tem aqui os spoilers mais agressivos, né? A gente pode perceber as aberturas maiores, ele tem mais áreas, mais superfícies para o ar bater ali, né? E forçar a carroceria para o chão. Lembrando que a gente deve comentar de novo, talvez isso na nossa avaliação, mas um dado interessante é que aos 285 por hora, que é quase a velocidade máxima dele, ele gera 860 kg de pressão aerodinâmica. Então o carro realmente fica muito plantado no chão. É um peso que ele é adicional em função do vento. Quanto mais veloz você está nas curvas, mais você vai precisar dessa pressão para se manter bem ali plantado no solo. Então essa é a lógica que inclusive se parece até com Fórmula 1. E falando em Fórmula 1, guardem essa informação, a gente vai mostrar lá atrás uma coisa bem interessante. E quando a gente ainda fala de dianteira, notamos os faróis LED Matrix, né, que é a tecnologia da Porsche aqui para a assinatura óptica do carro. É bem característico esse tipo de iluminação, né? E aqui a gente já pode começar a falar um pouco da lateral. É aqui onde a gente nota mais realmente os elementos aerodinâmicos. A gente tem um difusor bem aqui, que ajuda na canalização do ar. Ele tem todo um aparato aqui na caixa de rodas para anular a turbulência. Então, no caso, quando a roda está girando ali em alta velocidade, ele vai conseguindo fazer a exaustão aqui para manter também a estabilidade embaixo do carro, gerar aquele efeito solo. Temos mais um difusor que passa bem aqui. A gente passou numa estradinha de terra para chegar nessa filmagem, então ignore aqui um pouquinho essas pedras. Mas ele tem todo aqui um estudo aerodinâmico. E o que é bem interessante é que essa silhueta, a silhueta do carro ainda conserva as mesmas características dos primeiros Porsche ali nos anos 60, né? Então é um carro que consegue agregar a tradição muito bem, junto da eficiência, da performance. É um carro que não à toa, ele é imbatível em vários circuitos ao redor do mundo, né? Aqui mais uma vez, mais um elemento aqui aerodinâmico que além de conseguir tirar a pressão na caixa de roda, também elimina o calor que é gerado aqui pelos freios. No caso, são freios aqui carbono cerâmicos de 6 pistões na frente, atrás são 4. Com o pacote Weissach, a roda é de magnésio e ele foi customizado pela Porsche do Brasil dessa forma, com essa cor aqui bem exótica, que você pode escolher, enfim, eu diria que qualquer uma cor ou outra vai do seu gosto, fazendo uma união ali com a carroceria. É legal também essa parte de customização para os donos do carro. Aqui, para você não se esquecer que se trata do GT3 RS, temos aqui um grafismo, né, uma inscrição em adesivo com o nome. Temos aqui uma saia lateral, que ela é bem grande, inclusive depois quando a gente vai entrar no carro, a gente vai mostrar, você tem que se esquivar um pouco dela para entrar no carro, senão você esbarra aqui, topa com o pé nela, porque ela é bem larga mesmo. Temos capas de retrovisor de fibra de carbono, também parte do pacote Weissach, teto de fibra de carbono complementando, e aqui a gente já tem uma tomada de ar, né, uma indução de ar para o motor que está ali atrás, é um motor atrás do eixo traseiro, não é um motor central, né? E ele está bem confinado, inclusive se você quer abrir ali o compartimento, você vai ter um trabalhinho. Nós tentamos fazer isso aqui, não é tão fácil assim. E o conjunto de rodas e pneus são bem largos, né? Aqui são 21 polegadas com 335 de largura. Então isso aqui para você plantar no chão é uma beleza. Inclusive o carro, mesmo sendo tração traseira, ele tateia tão bem o solo que você não sente nem um pouco
de jogo, de nada, de pêndulo. É um carro realmente muito estável. Não falamos de motor, né? Ele tem um motor 4.0, 6 cilindros boxer, que é aqueles cilindros que fazem esse sentido de movimento, não é o sentido convencional. Então, 4.0, 6 cilindros, 525 cavalos, 47,7 kg de torque, totalmente aspirado. Essa potência ela vem praticamente a 9.000 rotações por minuto, que é o corte de giro. Tem um pouquinho menos, ali 8.000 e pouco. Então, até o corte você está muito bem servido. Carro muito linear, vocês vão ver também nessa parte aí de dirigibilidade o que a gente está falando. Lá na frente falamos de Fórmula 1, então chegamos aqui à traseira para mostrar o que é aquilo lá para vocês. Temos asa dinâmica, é o DRS, que nem na Fórmula 1. Se você liga o modo de aerodinâmica ativa ali no painel, você tem a possibilidade de inclinar a asa para você conseguir desenvolver velocidades mais altas. No caso, a asa fica mais ou menos com essa inclinação, na sua posição normal, para ajudar realmente o vento a bater e jogar a traseira para o chão. Se você aperta o botão lá, ele vai ficar bem flat assim a asa, o ar vai passar sem resistência, você vai conseguir um embalo maior ali em velocidades de rodovia ou mais. Então, para isso, ele conta não só aqui com a superfície em fibra de carbono, também parte do pacote Weissach, como também o próprio elemento aqui do aerofólio, que é bem largo, bem grande, e aqui ele tem uns amortecedorzinhos que fazem o controle dessa dinâmica aqui, né? Como vocês podem ver, ele é essa peça avermelhada aqui. E como eu já adiantei, esse carro não é o mais veloz, o mais rápido da marca, porque ele tenta obedecer ali aquela trajetória dos carros da Porsche Cup, que usam motorização aspirada, tração traseira. Ele quer ser, né, o máximo de corrida que você pode ter para as ruas, e ele não vai andar mais do que um Porsche 911 Turbo S Cabrio, que tem 650 cavalos, motor turbo, com mais de 80 kg de torque, mas ainda assim, em termos de emoção, eu acho que ele é equiparável, se não melhor. E tão importante quanto aqui na parte traseira, a gente pode destacar, além da ponteira dupla ali, que é o difusor traseiro, é essa parte aqui toda dividida no para-choque traseiro, que ajuda a fazer a canalização do ar, isso aumenta a estabilidade do carro em linha reta, a previsibilidade em curvas, e que junto dos spoilers também ajuda a fazer o efeito solo, que é aquela pressão aerodinâmica que a gente tinha comentado. E aí a gente pegou aqui a chave do carro, né, que leva aqui a inscrição RS, tem a mesma cor aqui do carro, né, mostrando até um pouco a distância para vocês verem, fica aqui bem interessante, né? A gente consegue agora já mostrar como é a vida aqui na parte de dentro. Antes de tudo, a gente pode destacar que ao invés de maçanetas, ele tem essas fitinhas aqui, também para alívio de peso, tudo na mesma cor das costuras, né? Aqui no caso do cinto do banco aqui, mais uma vez temos também o vermelho presente nas superfícies aqui do banco, que é todo estruturado em fibra de carbono. Isso graças ao pacote Weissach, né? Não é um item que vem de série no carro. E ele, além de fibra de carbono, aqui tanto no filete lateral quanto aqui no meio do painel, e também nos puxadores de porta aqui, né? Diga-se de passagem, ele também é todo revestido de couro alcântara. Isso ajuda bastante na aderência do corpo, quando a gente fala aqui dos bancos, que também tem aqui suas abas para ajudar nessa função, como também na aderência das mãos aqui no volante, né? Também é todo revestido também de couro alcântara. E entrar no carro é talvez uma tarefa um pouco mais complicada, porque você tem que primeiro jogar seu corpo inteiro para trás, depois você baixa a sua cabeça, e agora, finalmente, entramos no carro, sem topar em nada, que é o mais importante. E como o calor tá de matar, a gente não aguentou, ligou o ar aqui e pode mostrar aqui o interior para vocês com mais calma, né? A gente tem aqui um volante multifuncional e ele tem vários modos aqui para você regular a dirigibilidade do carro. No caso, esse aqui, que é o convencional, é o modo de condução aqui, que você pode regular em track, sport, normal. Então ele consegue de forma mais genérica pré-acertar todos os componentes do carro para otimizar esse tipo de direção. Mas se você ainda quiser customizar ainda mais, é exclusivo do GT3 RS as funções de ajuste de suspensão, que também, no caso, esse modo mexe no esterçamento da roda traseira, porque a roda traseira esterça também, o que é bem legal para as curvas, né? E aqui a gente também pode ajustar a forma como o diferencial vai entregar a potência às rodas traseiras. Mostrando aqui um pouco mais para vocês, se a gente clica no caso aqui no modo de suspensão, você pode ajustar a compressão do amortecedor dianteira e traseira, o retorno do amortecedor dianteiro e traseiro, você pode regular para mais, para menos, enfim, se você estiver num circuito mais sinuoso, que você sente que o carro está subindo mais do que o que devia, enfim, tudo é acerto muito fino para quem realmente quer extrair até o último pelo de desempenho na pista, mas eu ainda aconselho que você mexa apenas aqui nessa rodinha aqui para o modo track, se você quiser o modo mais agressivo, que você já vai estar muito bem servido. A Porsche sabe deixar exatamente o carro do jeito que vai atender a maior quantidade aí de cenários possível, né? Saindo aqui da engenharia alemã, né, todo esse aparato tecnológico para alto desempenho, a gente pode mostrar também as telas, né, que podem ser reguladas por aqui. Então a gente consegue abrir
os modos de visualização possíveis. No caso tem até mapa aqui nesse lado, cronômetro, força G, pressão dos pneus. Aqui ele faz uma projeção da potência do motor e aqui os modos de condução. Se a gente parte para esse lado, a gente nota a indicação de aderência que ele está ali mostrando para a gente, né? Pode mostrar também aqui velocidade no modo mais comum, a parte ali de mapa com nome de rua e basicamente isso desse lado. Se a gente vem aqui, né, no modo aerodinâmico, a gente pode colocar a aerodinâmica ativa. E aí, no caso, você pode abrir o spoiler quando você faz esse ajuste. Não sei se deu para conseguir ver daqui de dentro, porque tem muito Santo Antônio aqui na parte de trás, né? Carro de corrida é assim mesmo. Mas você pode fazer esse controle por aqui também. É o botão DRS para você modular a abertura da asa em função da sua velocidade, enfim, em função do que você quer ter de arrasto ou de pressão aerodinâmica. Mas para quem vai andar nas cidades, eu diria que esse modo aqui é o mais importante, porque ele faz a elevação da suspensão dianteira. Como o carro ele é bem baixo, aqui você ergue a frente e não raspa quando vai passar em valetas, quando você vai fazer uma entrada num portão ali, numa casa tipo aquela ali, por exemplo, né? Então, por aí vai, a gente consegue usar essa funcionalidade de diversas formas. E ela tem uma memória geográfica também. Então, se você, por exemplo, ativar bem ali, toda vez que você chegar com um carro ali, que de repente é uma casa sua ali do interior, enfim, o carro vai entender que você chegou num ponto onde você precisa fazer a elevação e ele vai fazer isso sozinho. No mais, não temos muito mais o que mostrar. A gente tem aqui, né, um porta-objetos com um porta-copo. Aqui já é a coifa de couro alcântara para o câmbio, né, um câmbio em formato de bola aqui. E ainda bem que temos ar-condicionado bem aqui. E a gente não comentou da parte de infotenimento aqui, de conectividade. A parte de telas é bem parecida com outros modelos da marca. Tem Apple CarPlay, Android Auto, tem a função Sport Chrono para você fazer ali medições de 0 a 100, tempos de volta, por aí vai. Tudo, como sempre, né, voltado para a esportividade. E a gente aproveita para mostrar para vocês em primeira pessoa qual que é a posição a dirigir. É bem essa daqui. Bem precisa. Assim, você está aqui de uma forma irretocável para tocar esse carro, que merece toda a sua atenção ao volante. E agora chegou a melhor hora aqui do nosso teste, que é estar ao volante aqui da besta das pistas, no melhor sentido, né, da palavra, porque ele é o carro mais focado em pista que a Porsche consegue te vender aí para andar nas ruas. E, né, a gente está no cenário normal aqui do trânsito de São Paulo e já pode aqui, né, já passar algumas impressões para vocês, como é que seria, né, o uso dele no dia a dia, né, se você assim quiser utilizá-lo. Ele é um carro que, né, obviamente muito rígido, né, vocês vão ver também depois, a gente até vai pegar uma estrada, vocês vão ver o comportamento dele num habitat mais natural para ele do que esse, né. Mas mesmo assim, como a gente está no modo comfort aqui, da suspensão, do câmbio, né, de tudo, a gente ouve um pouquinho de ruído sim, do motor que está aqui atrás da gente, é um motor traseiro, né, e ele ainda é um carro bem firme. De todo modo, a gente até sente que ele tem sim um pequeno molejo que ajuda ali a você não quebrar muito as suas costas na hora de passar ali numa valeta, numa lombada, né, num desnível, num buraco, mas é tudo coisa que você deve sempre evitar, se possível, né. E ele tem também alguns recursos, como por exemplo o lift de suspensão. Ele eleva a suspensão dianteira para você não raspar ali a parte dianteira ali, né, o spoiler da frente. E aí você tem que de repente ficar ali de vez em quando dando uma gerida ali, aqui e ali, né, para você ter esse manejo correto na cidade. E é legal, né, assim, quando você olha muito os espelhos retrovisores aqui nesse ambiente urbano, você só vê roll cage, né, que é esse Santo Antônio aqui atrás da gente. Quando você olha nos laterais, você só vê asa e entradas de ar. Então você nunca se esquece, nem nas cidades, que você está num carro de corrida, né? E agora nada mais justo do que o habitat um pouco mais natural do carro aqui, que é uma rodovia de maior largura, né, com uma velocidade um pouco mais elevada. E a gente não está filmando com o microfone de propósito, porque experiências boas devem ser compartilhadas. E eu tô falando disso, ó, desse ronco fenomenal, que é impossível você não abrir sorrisos, né? E aqui a gente também já pode dar algumas impressões a mais, né, de início para vocês. A gente colocou aqui no modo de trocas manual para poder operar aqui as aletas atrás do volante. Você nota que em cada coisa o sensorial é o melhor possível. Então o simples fato de você apertar aqui a aleta, você vê que ela te instiga, porque ela é robusta, ela tem um estalo aqui bem forte, né? E você sente
o giro do motor ali acompanhando as suas intenções, seja no modo manual, seja aqui no modo automático, que a gente acabou de colocar. E a velocidade de cruzeiro aqui do carro, mesmo a gente aqui a 120 por hora, parece que a gente está ali, eu diria, a uns 70, 80 por hora. Você vê que sobra carro para a velocidade que esse carro consegue desenvolver. E, claro, né, o isolamento acústico não é dos maiores. A gente tem muitas superfícies gerando arrasto aerodinâmico, então a gente ouve bastante barulho de vento. Os pneus também, como eles têm a intenção de agarrar bastante, eles não têm ali uma rolagem tão suave. Mas no caso, tudo isso é preciso para fazer uma aceleração de 0 a 100, que é o caso desse carro aqui, em 3,2 segundos, chegar ali aos seus 296 por hora, que se não fossem por todas essas asas, passava sim dos 300 km por hora. Isso porque o carro produz ali, né, o seu pico de potência perto dos 9.000 RPMs, então é coisa pra caramba mesmo. E outro dado interessante para falar sobre a aerodinâmica é que a 285 por hora, tudo bem, isso é uma velocidade muito elevada, mas é o número que nós pudemos encontrar, ele gera 860 kg de pressão para baixo, de pressão descendente. Então você tem aí basicamente um quid de, né, um mob, se a gente pegar ali um carro dessa categoria dos subcompactos, só de pressão descendente aerodinâmica. Então você consegue pregar muito nas curvas, né? Mas ainda assim a melhor parte da dirigibilidade é essa daqui, ó. Você vê que ele já estava num giro bom, mas ele vai subindo, é muito bruto, apesar de ser aspirado, né? É que a gente está falando de 525 cavalos, 47,7 kg de torque, mas isso numa disposição muito linear, né? Não é à toa que esse é mesmo um motor derivado dos Porsches de corrida, né? Os Porsches Cup ali, lógico que tem uma configuração um pouco diferente, mas a gente está falando basicamente do mesmo tipo, né? Da mesma lógica ali de funcionamento, né? E olha só que interessante, a gente está aqui de 7ª marcha, né? O câmbio é tão esperto que se você pisa, ele já puxa uma 4ª, ele reduz 3 marchas de uma vez. Isso, né, no modo aqui mais agressivo, o modo pista, que é realmente o modo mais agressivo aí do carro, né? E agora a gente acessou aqui o interior de São Paulo para pegar aqui umas estradinhas mais sinuosas e ver realmente o quanto esse carro tem de chão. Lógico que a gente não vai explorar talvez nem 20% da capacidade dele, mas como vocês podem perceber, ó, sem esforço nenhum, o carro muito pregado no chão. Era de se esperar, né? Mas quando a gente está aqui na prática, acaba que a gente sempre se impressiona do mesmo jeito. Olha só. Olha só. Você pode dar pé na curva, ele é estável, apesar de ser tração traseira, ele não tem nenhum tipo de pêndulo, né? Ainda que também o motor seja traseiro, faça peso lá atrás, né? Muito gostoso realmente. É isso aí, pessoal. Esse foi o Porsche 911 GT3 RS. O que vocês acharam? Não deixe de comentar aqui na aba dos comentários. Inclusive, acesse a editoria de carros do UOL. Esse vídeo estará inserido lá. Mas lá, por texto, a gente vai conseguir dizer ainda mais detalhes, tanto do carro, né, quanto de impressões ao dirigir e entre outros pormenores. Então, como sempre, muitíssimo obrigado pela sua atenção. Não deixe de acompanhar a gente nos próximos testes. Fortíssimo abraço.